eu sou a Teacher Nara. Sou professora de língua inglesa no IFMG, rabisquer de carteirinha e parceira do Projeto Rabiscos na oferta desse minicurso. Na aula 4 do minicurso Agora Vai! Você Organizado em 2022, a gente vai take it to the next level. Agora que você já sabe fazer o seu planejamento semanal, a gente vai levar além. A gente vai ver que não é só a rotina semanal que precisa de organização. Eu vou te mostrar algumas estratégias para você deixar os seus ambientes virtuais também organizados e assim conseguir ser mais eficaz no seu estudo ou trabalho. Você vai ver que com poucas ações já é possível ter muito mais assertividade nas suas atividades. Vem comigo! Pode ser que eu esteja enganada, mas eu arrisco supor que a caixa de entrada do e-mail de muita gente encontra-se no seguinte estado. Com muitas mensagens não lidas, né? Pois é, e olha só. Como aqui a gente não verifica nenhuma estratégia de organização, eu suponho que a forma empregada para localizar mensagens é ir movendo a barra de rolagem meio que indefinidamente, o que, vamos combinar, não é muito prático. Considerando que eu acertei, dá uma olhadinha se por acaso você não se identifica com alguns dos seguintes casos. Tem uma super dificuldade de encontrar qualquer coisa no seu e-mail. Acha que não recebeu determinadas mensagens, fala com a pessoa que não chegou, mas aí quando vai conferir, chegou sim. Pede para a pessoa ficar te encaminhando novamente as coisas sobre as quais você precisa tomar providências. Ou então, acha que está usando seu e-mail, mas na verdade está usando o WhatsApp, pedindo para as pessoas ficarem te reenviando tudo que é urgente. E assim, vamos combinar que quando o e-mail está muito bagunçado, você não quer nem abrir ele, né? Dá até medo, porque vai rolar uma ansiedade, talvez uma frustração, porque parece que é só uma chuva de informação e você não consegue localizar nada ali dentro. E a organização mínima do e-mail impacta diretamente em toda a sua rotina acadêmica. Já pensou nisso? Porque aí você consegue compreender essa comunicação oficial que se dá através do e-mail e se organizar a partir disso. Inclusive, a checagem periódica do e-mail é uma atividade que deveria constar no seu planejamento semanal, porque daí você pode inclusive escolher um dia da semana ou momentos, na semana específicos para fazer essa checagem e até se acostumar a consultar o e-mail nesse horário específico. Aí tudo funciona muito melhor. Se identificou, né? Mas calma que a gente tem algumas soluções para você. Bora organizar esses ambientes virtuais para poder ter um espaço mais funcional para você estudar ou trabalhar. Calma que vai ser tranquilo, vem com a gente. Então vamos lá? Eu vou te dar duas opções. A primeira opção é a opção Tô sem tempo agora. E a segunda opção é a opção Rabisquer Raiz. Bom, se você tá sem tempo agora, provavelmente você não tá conseguindo ler as suas mensagens, quanto mais organizar as suas mensagens, certo? Tranquilo, mas eu tenho uma dica aqui que vai te ajudar a limpar o seu e-mail, mesmo com pouco tempo, para que você possa trabalhar nele a partir de então de uma forma bem mais simples. Faz assim. Vem aqui em Nova Pasta e cria uma pasta que a gente pode nomear, por exemplo, de antes de abril 2022, para que nela você possa alocar todas as mensagens existentes no seu e-mail. Essa versão online do Outlook que eu estou usando não permite que eu jogue todas de uma só vez. Talvez você consiga aí na sua versão. Mas eu consigo, por exemplo, fazer de duas formas. Arrastar a mensagem e jogar na pasta. Posso fazer isso com várias, bem rapidinho. E posso também selecionar muitas mensagens de uma só vez e arrastar também, jogando na pastinha. Ou ainda, selecionar as mensagens e mover aqui, jogando para a pasta da mesma forma. Desse jeito, vai ficar mais fácil você trabalhar com as mensagens que vão chegar a partir de então. Agora, se o que você busca é uma solução já mais definitiva, daí é legal você organizar os seus e-mails em pastas específicas. E isso é algo que pode ser feito no momento que você recebe o e-mail. Você o recebe e já toma uma providência a respeito da organização. Fica mais simples. Quer ver? Então, olha só. Quando eu recebo o e-mail do planejamento de ensino, eu logo percebo que eu preciso criar uma pasta para esse assunto, para esse setor. Então, eu vou criar aqui planejamento de ensino. Criei uma nova pasta, pego o e-mail recebido, vamos imaginar que seja só esse, e movo ele para a pasta da mesma forma que eu mostrei anteriormente. Outro exemplo possível para quando a gente já tem vários e-mails e quer organizá-los de uma forma melhor é fazer a busca desse endereço de e-mail planejamento de ensino, por exemplo, marcar todos os resultados
e, da mesma forma, mover para lá. Você pode ir verificando quais são as suas categorias de acordo com os e-mails que você recebe e jogando para lá. Então, as categorias você monta do jeito que você preferir. Aqui no caso do e-mail acadêmico do estudante, pode ser professores, biblioteca, assuntos institucionais, conforme você preferir, conforme funcionar melhor para você e para a gestão das suas atividades acadêmicas. Nesse caso específico, eu não localizei nenhum spam, mas se você está usando seu e-mail pessoal ou mesmo algum Google Group para o e-mail da turma, pode ser que o seu e-mail esteja recheado de mensagens indesejadas. Nesse caso, você pode fazer da mesma forma. Seleciona todos os endereços de e-mail que você for localizando que são de spam e apaga todos de uma só vez. Eu também consigo assinalar a mensagem, vir em categorizar e gerenciar as categorias. Então eu posso, por exemplo, renomear a categoria vermelho para urgente. E assim fica mais claro para mim que esses e-mails preciso verificar o mais rápido possível e tomar alguma providência. Uma outra dica que eu considero bem útil e que agiliza a localização da informação é fixar a mensagem. Olha só como funciona. Vou pegar, por exemplo, essa mensagem que fala da relação de contemplados para uso do escaninho, porque pode ser que a pessoa contemplada não decore rapidamente o número do escaninho e precisa ficar retornando a essa mensagem até se habituar a usá-lo. Então ela pode vir aqui, usando esse símbolo, você fixa a mensagem na parte superior da sua caixa de entrada. Assim, ela vai estar sempre mais disponível para sua consulta até quando você precisar e é só vir aqui e desafixar. Bom, e se você está trabalhando com o Gmail ao invés do Outlook, eu vou te mostrar aqui bem rapidinho 2 dicas similares ao que a gente fez por lá no Outlook para você conseguir organizar aqui no Gmail também em pastas e sinalizar as mensagens de uma forma rápida para que você possa acessá-las de forma mais eficiente. Para você colocar em pastinhas, né, na realidade a gente chama de subcategorias, como eu fiz aqui já com esse endereço, que eu aloquei na subcategoria Comunicação Reitoria, basta você selecionar a mensagem assim que ela chegar e criar um marcador. Então eu cliquei aqui em marcadores, da primeira vez que eu fiz isso, né, eu cliquei em criar novo, escrevi o nome do marcador e assim eu fiz para cada uma das mensagens. De novo, você pode fazer isso também para todas que você receber se você estiver organizando seu e-mail agora e nunca organizou ele antes. Você coloca o endereço aqui, todas as mensagens enviadas por esse endereço vão aparecer, você seleciona todas de uma só vez e cria um marcador de uma vez só. Assim você vai ter essa visão que eu já tenho aqui. Todas essas mensagens pertencem à subcategoria Comunicação Reitoria e eu posso acessá-la aqui nas minhas pastas que ficam à esquerda. Outra dica muito legal é alocar as mensagens no estrelas. Como funcionam as estrelas? Funciona da seguinte forma: você vê a mensagem que te interessa e sinaliza. Você tem algumas opções. Eu lembro que eu selecionei aqui em configurações a opção de 4 tipos de estrela, mas se você quiser tem até 8 tipos, se eu não estou enganada. Eu acho que 4 já resolvem bastante as situações que a gente precisa definir aqui. Por exemplo, eu uso a estrela amarela para as mensagens que eu preciso tomar alguma providência, as mensagens que eu preciso responder, encaminhar, enfim, as mensagens que eu preciso verificar. Se eu dou 2 cliques ao invés de um só, vocês vão ver que a estrela amarela se transforma em estrela azul. Eu gosto de usar a estrela azul para as mensagens para as quais eu estou aguardando uma resposta. Ou seja, ela significa para mim, já tomei uma providência e estou aguardando agora alguém me dar um retorno acerca desse assunto. Também tem outras 2 categorias, nessa opção de 4 estrelas. Tem a categoria check, que é muito legal porque dá uma alegria, né? Você marca ali feita. E tem a categoria que eu gosto de chamar de urgente. Então, quando você vai classificando as mensagens que você recebe nessas estrelinhas, você pode acessar elas bem rapidamente nesse menu aqui à esquerda, chamado com estrela. Ele vai alocar somente essas mensagens marcadas. Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você trabalhar no seu e-mail. Eu sugiro que você use a caixa de entrada para ler as mensagens que chegaram e separar elas em pastas. E que você use o menu das estrelas para trabalhar no seu dia a dia, tanto para as atividades que você precisa fazer de estudo ou de trabalho, porque daí fica muito mais fácil, concordam? Eu visualizar o que eu tenho aqui de mensagem, qual é a mais urgente e precisa primeiro
da minha atenção, qual está tranquila, que eu inclusive posso retirar a estrela já, porque está tranquila, né? Você pode fazer isso ao longo do dia e depois retirar a estrela, por exemplo. E quais estão aqui aguardando, só em stand-by, e quais outras precisam da minha atenção e providência a ser tomada. Excelente! E meio organizadinho. Mas aí agora você pode me perguntar, ô Nara, e o que eu faço com os arquivos do meu celular, hein? Porque realmente, hoje em dia não tem jeito, a gente recebe muita informação pelo nosso telefone. Bom, você poderia fazer no seu celular uma organização similar à organização das pastinhas do e-mail. Mas aí eu acredito que bem rapidamente o espaço do seu celular vai esgotar e não faz sentido você ficar com essa organização duplicada, não é mesmo? Então o que eu recomendo é que você trate os arquivos do seu celular como temporários, que você os pegue e salve no seu computador. Porque o e-mail já vai ter bastante informação e vocês vão ver com a gente que a gente tem algumas dicas muito boas para a gente conseguir organizar o computador também. Então, arquivos do celular, só para uso temporário, manda para o computador tão logo possível e retira eles de lá. E vocês sabiam que no Drive dá para usar essa opção do com estrela também? Olha só que legal! No Drive a gente coloca muita coisa, né? O meu, inclusive, está precisando de uma nova organização aqui. Mas enquanto eu não organizo, eu consigo achar coisas nele mais rápido. Eu poderia pesquisar aqui na barra de pesquisa, mas também posso colocar no com estrela. Como que eu faço isso? Eu escolho a pasta ou arquivo, por exemplo, documentos para imprimir Nara, clico nos 3 pontinhos e simples, adiciono a com estrela. Daí, quando eu quiser achar esses arquivos com os quais eu trabalho de forma mais frequente, eu clico aqui no meu menu à esquerda, com estrela, e eles estarão lá. É muito prático. O interessante de aprender mais sobre organização é que quanto mais você aprende, você vai ver que você começa a raciocinar de um jeito específico. É quase como se fosse assim uma filosofia, uma nova perspectiva, né? Uma nova forma de ver as coisas e de conseguir administrar suas tarefas de um jeito mais eficiente, que faz muito mais sentido para você. Então, por exemplo, a gente já viu agora como organiza o e-mail. Se o seu e-mail está organizadinho e agora você precisa colocar aqueles arquivos que você recebe no celular ou os próprios arquivos que você recebe no e-mail, mas quer guardar de alguma forma melhor, você vai ver que você pode aplicar a mesma forma de raciocínio para o seu computador. Então, como que ficaria isso? Assim, ó, você vem aqui no seu computador e a primeira dica que eu te dou é realmente que você pegue todos os arquivos que você tem e coloque em uma pastinha chamada Arrumar, para você ir tratando eles com calma e ir verificando conforme for possível. Então, joga tudo lá na pastinha Arrumar primeiro. Daí, a partir disso, se você tiver com tempo e disponibilidade, você vai verificando essas pastas e colocando em novas pastas fora da pastinha Arrumar. Então, por exemplo, você pode separar em pessoal, você pode separar em estudo, trabalho ou áreas específicas do seu trabalho, enfim, nas pastinhas que você precisar. Por exemplo, eu não recomendo que você comece a organizar a sua pasta Fotos, porque essa costuma ser uma pasta bem trabalhosa de arrumar, né? Geralmente a gente tem bastante arquivo. Então começa pelas pastas prioritárias para você, para que as informações que você precisa daquela área específica fiquem mais acessíveis. E aos poucos você vai destrinchando a pastinha Arrumar, ou deixa lá e tá tudo certo, quando você precisar de alguma coisa, vai estar lá. Se você for rabisquer de carteirinha e estiver disposto a colocar tudo em ordem, é muito legal que você já vá deletando tudo que você encontrar pelo caminho e que não é mais útil. Então, assim que você vira um arquivo que não te serve, já deleta, não precisa deixar ele em nenhuma das pastas para que você tenha menos informações e assim consiga se localizar melhor. Por fim, a minha dica para você é: seja criativo, criativa nas subcategorias que você for precisar criar dentro das suas pastas. Então, por exemplo, em estudo, você pode colocar, por exemplo, a categoria tarefas finalizadas, que são atividades mais simples que você já concluiu. Vai dando uma alegria, né, jogar a tarefa dentro dessa pastinha. Tarefas no mês de maio, para você se organizar melhor e encontrar lá todas as tarefas que você precisa fazer em maio.
tarefas de determinada matéria, se você preferir organizar dessa forma. Enfim, existem várias formas de você criar as suas subcategorias. Vou te contar aqui também 2 maneiras de você organizar essas subcategorias de um jeito que é mais produtivo. Então vamos considerar as tarefas de maio, por exemplo. Quando eu entro nas tarefas de maio, pode ser que eu tenha 3 tarefas ou pode ser que eu tenha 30. Se eu tiver muitas tarefas e for ficar ainda um pouco perdida em relação a qual tarefa eu devo priorizar, você pode, por exemplo, numerar. Então, se o conto de português é para o dia 1º de maio, eu posso colocar o número 1 dele. E o mapa mental de biologia é para o dia 3 de maio, daí eu coloco aqui o número 2 e assim eu vou ordenando esses itens dentro da minha subcategoria de um jeito que faz sentido para mim. Dá para fazer isso bem rapidinho e isso ajuda muito na hora que você for concluir as tarefas, porque você sabe qual é a ordem que você tem que seguir. Da mesma forma, você pode usar datas. Então, por exemplo, para o caso de documentos, que vão sempre ficar aqui dentro dessa pasta, dentro dessa subcategoria, eu posso preferir, por exemplo, ordená-los por data. Vamos supor que são portarias, documentos que eu vou precisar consultar futuramente. Daí, essa portaria aqui eu posso nomear com a data de hoje, por exemplo, 6 de abril. E daí eu coloco portaria 1. Essa aqui é do dia 3 de abril. Daí eu coloco portaria, assunto tal. E assim, futuramente, se eu vou fazendo isso, cada vez que eu recebo uma portaria, é um trabalho bem pequeno que demora segundos, mas ao longo do tempo eu vou tendo essas portarias de uma forma muito mais organizada e o meu trabalho fica menor no futuro, porque eu consigo achá-las muito mais rápido. Bom, gente, essa foi a aula 4. Espero que vocês tenham gostado e que agora os ambientes virtuais fiquem tão organizadinhos quanto a semana de vocês. Curte o vídeo, deixa aí pra gente o seu comentário, contando se você já aplicava alguma dessas dicas anteriormente. O próximo conteúdo é o podcast sobre replanejamento e descanso, para a gente fechar o ciclo da produtividade, fazer tudo com mais organização, para que sobre mais tempo para a gente fazer as outras coisas que também nos interessam. Até mais! Ó, avião, até avião tá passando.